Fala, meus irmãos. Felipe Furlan aqui, mais uma vez. Muito contente por poder estar mais uma vez no canal desse ministério que eu amo tanto. E eu gostaria de avisá-los, antes que o vídeo comece, que por mais que pareça uma paulada, eu tomei essa paulada antes, tá? Então, já está avisado, bora pro vídeo. E, meus irmãos, nós estamos aqui no vídeo de hoje para falar acerca da servidão dos filhos de Deus. Ou seja, algo que precisa ser muitas vezes reforçado, porque por mais que nós vivamos uma vida renovada, muitas vezes nós tiramos o olho disso, tá certo? Então, para que nós possamos voltar aos nossos olhos aquilo que precisa ser voltado, eu tô trazendo esse vídeo para vocês. E, meus irmãos, para que nós comecemos bem, eu gostaria de ler com vocês um versículo de Lucas 17:7, que está escrito o seguinte: qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar agora e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever. E, meus irmãos, nós não estamos falando de palavras de alguém aleatório, nós estamos falando da palavra do próprio Cristo Jesus. E eu sei que pode parecer um pouco duro, e realmente é um pouco duro, mas é o que nós precisamos ouvir. E numa sociedade onde, segundo o IBGE de 2022, 83,6% dos brasileiros se diz cristãos, nós precisamos nos lembrar do que verdadeiramente é ser um cristão. E numa sociedade em que, se você diz que você não acredita em Deus, ou se você não acredita em Jesus, você é muitas vezes excluído. Nós precisamos voltar os nossos olhos e nos relembrar constantemente o que é verdadeiramente ser um cristão. E aí você pode falar, Fê, por quê? Se todo mundo é cristão, acaba que fica um negócio muito mais fácil, não é? Na teoria deveria ser, mas nós estamos falando que, mesmo nós sendo cristãos, como acaba se tornando algo confortável, nós precisamos ser constrangidos e quebrantados pela palavra de Deus, para voltar à essência do que é ser verdadeiramente um cristão, para a essência do que é verdadeiramente ser alguém que diz acreditar em Deus. Porque, meus irmãos, se nós acreditamos num Deus que abandonou todas as coisas e veio até nós em bondade, graça e misericórdia, não é possível que nós achemos que o evangelho é algo confortável. Você pode ver propriamente até nesse versículo, sabe? O que Jesus está falando de um servo que cumpre a sua tarefa, sabe? Ele diz, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, sabe? Ou seja, Jesus está falando, não é suficiente que vocês façam somente o que é atribuído a vocês, o nível tem que ser mais alto, o nível tem que ser mais profundo. E muitas vezes nós esquecemos até mesmo do básico. Sabe, nós esquecemos até mesmo da essência, nós tornamos o evangelho, sabe, algo confortável, algo voltado para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio ego. Bom, agora Jesus já me ama, eu posso fazer o que eu quiser, mas não é assim. Sabe, nós somos chamados, uma vez que nova criatura, uma vez que já restaurados pelo sangue de Cristo Jesus, uma vez que já entregues ao seu sacrifício e à sua completa renovação que é proporcionada pelo seu sacrifício, nós somos entregues a um certo tipo de conforto. E como, meus irmãos, o evangelho pode ser algo confortável se nós temos uma natureza pecaminosa? E sabe, se nós temos uma natureza que tende sempre ao pecado, como isso pode ser algo confortável? Eu entendo que, uma vez que nós somos cristãos, a gente, sabe, é renovado dia após dia. A Bíblia diz que as misericórdias do nosso Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que, sabe, nós devemos lutar contra os principados e potestades, mas nós também estamos sujeitos à nossa própria queda, ao nosso próprio tropeço, sabe? E eu entendo que é muito bom, e é verdade, é muito bom nós sermos alcançados pelo amor de Jesus. E, sabe, eu creio que uma das maiores marcas de Jesus é o próprio amor e misericórdia. Porém, é muito perigoso que nós, sabe, nos confortemos somente no amor e na misericórdia. Junto com a
beleza do evangelho, existe a notícia, sabe, de que há um reino vindouro. A notícia de, sabe, do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E uma vez que nós somos chamados a negarmos a nós mesmos, nós precisamos nos lembrar que o evangelho não é algo confortável. O evangelho precisa ser algo que nos confronta e nos quebranta todos os dias para seguir de acordo com aquele que trouxe essas boas novas até nós. E voltando agora à passagem dos servos inúteis, sabe? Você pode falar, Fê, você não acha que Jesus foi um pouquinho duro demais? Eu acho que não, meus irmãos, sabe por quê? Porque o único que vale de alguma coisa verdadeiramente é Jesus. E nós não podemos nos esquecer disso. O único que vale de alguma coisa é Jesus, e todo o valor que nós temos nos foi entregue pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, verdadeiramente, sem Jesus nós somos inúteis. Sem Jesus não há um porquê de viver o amanhã. Sem Jesus não há um porquê de fazer o que nós fazemos ou de dizer o que nós dizemos. Sem Jesus a nossa natureza ainda seria perdida e não haveria sentido na vida. Porque Jesus ele não veio para abolir a lei, mas para completá-la. A lei ela é completa em Jesus. Por quê? Você pode me perguntar. Porque a lei aponta para uma vertente de Deus que é o amor. A lei aponta não só para eu gosto que vocês caminhem assim, mas para o meu amor se completa em vocês dessa maneira. E essa é a beleza de Jesus, porque Jesus ele veio e muitas vezes parece algo contraditório, mas não é, sabe? Ele é contra o apedrejamento e ele é o cara que fala, se você nunca pecou, atire a primeira pedra. E ele podia ser o cara que atirava naquele momento, mas ele quis demonstrar que existe perdão e misericórdia. E ele veio para nos mostrar que na cruz a obra de Deus não estava completa, mas estava caminhando para um rumo que era: eu quero me revelar completamente a vocês. Sabe aquela presença que torrava as pessoas se elas pisassem no tabernáculo? Nós estamos falando da mesma presença habitando dentro de nós todos os dias. Nós estamos falando da presença de Deus por meio do Espírito Santo caminhando conosco todos os dias das nossas vidas. E meus irmãos, eu posso falar para vocês com toda certeza como assim nós podemos transformar essas notícias em algo confortável. O evangelho é justamente o contrário. Nós estamos falando de algo completamente desconfortável para nós, até que nós adotemos o novo corpo, sabe? E eu posso falar para vocês, meus irmãos, esse versículo, quando eu li ele hoje, e Deus me incomodou para falar ele aqui. Foi um tapa na minha cara, porque eu tava, sabe, é muito normal que quando nós estamos numa rotina de servir na igreja, tentar dar o melhor nosso possível todo dia, ter, sabe, tempo de relacionamento com Deus, a gente se acostume com a ideia, tipo assim, eu sou bom. Sabe, eu tô fazendo a minha parte e tudo mais. E nós devemos fazer a nossa parte, mas não é porque nós estamos fazendo a nossa parte que nós somos bons. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. Mesmo fazendo o básico, nós ainda somos servos inúteis. Então, sabe, que ao ler algo assim, nós possamos nos constranger e falar, cara, eu preciso fazer mais. Cara, aquele tempo que eu tô dormindo, eu preciso levantar para ler a Bíblia, para ter mais tempo de intimidade com o meu Senhor, para entender o que Ele quer que eu faça, para entender o que Ele quer dizer para as pessoas. Porque se nós podemos aprender uma coisa em Cristo Jesus, é que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo, a partir do momento que nós o aceitamos, a partir do momento que nós declaramos que Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, passar a entender que Ele habita em nós e que nós não andamos mais pela nossa régua, mas nós andamos pela régua de Jesus. Sabe, sempre que eu leio um versículo desse que ressalta, sabe, essa régua alta do nosso Senhor, eu falo, cara, tipo assim, lendo uma primeira vez, passando só por cima, pode parecer algo que é muito rígido. Só que se nós fizermos acima do que nos foi chamado para fazer, sabe, nós ouviremos no último dia, sabe? Naquele dia em que as coisas se consumarão, servo bom e fiel, entra para a festa. E o que melhor para ouvir durante toda a nossa vida, se não isso, sabe? Servo bom e fiel, entra para a festa. Essas são as palavras que nós ouviremos da boca do nosso Senhor. E como, sabe? Como pode parecer algo duro demais para ouvir da boca do nosso Senhor, se nós passaremos a eternidade com o Criador de todas as coisas, sabe? Nós somos chamados a esse lugar de coinonia, sabe? De habitação constante com a presença do nosso Senhor. E sabe, isso é muito bom. E nós precisamos subir o nosso nível, porque não existe, meus irmãos, cristão que
que habita com o pecado. Não existe, meus irmãos, cristão que negocia os seus princípios. Não existe, meus irmãos, cristão que se relaciona com mulheres e que diz amar Jesus acima de todas as coisas. Não existe, meus irmãos, cristão que faz escândalo nas igrejas. Não pode existir. Nós somos chamados a ser cristãos radicais. E não existe cristão senão um cristão radical. Sabe, não existe um carnaval bufando de pessoas com uma população verdadeiramente onde 80% é cristão. Nós precisamos nos levantar em radicalidade, nós precisamos nos levantar em força e, sabe, em uma revolta santa verdadeiramente de falar, eu não aceito isso que eu tenho vivido. Sabe, meus irmãos, na minha adolescência, eu era um cristão meia boca e me faltava reconhecer essa radicalidade. Mas, graças a Deus, o Senhor abriu os meus olhos para que eu entendesse que não existe cristão que ama Jesus e é meia boca. Nós precisamos nos levantar como verdadeiramente 80% cristãos e assumir essa posição. Nós precisamos amar a Deus acima de toda a nossa força, entendimento, sabedoria, sabe? Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, é isso que nos falta. Porque não adianta nada nós falarmos que amamos Jesus e continuamos habitando em meio à imoralidade. Sabe, aliás, não só em meio à imoralidade, Jesus nos chama para habitar em meio à imoralidade, porém, para ser a diferença em meio à imoralidade. Ele nos chama para ser sal em meio a essa terra sem gosto, ele nos chama para ser luz em meio a essa terra coberta por trevas. Então, sabe, que possamos ser verdadeiramente pessoas que andam de acordo com a vontade do nosso Senhor, em espírito e em verdade, que carregam, sabe, aquela coisa radical de eu não aceito ser morno, eu não aceito ser meio termo, porque eu não aceito ser alguém que é cuspido pela boca do meu Senhor, eu não aceito ser alguém que é vomitado pelo meu Senhor, que gera nojo ao meu Senhor. E sabe, meus irmãos, que possamos verdadeiramente nesse tempo, nessa semana, refletir, tipo assim, será que eu tenho sido um cristão meia boca? Será que eu tenho sido alguém que tem feito algo de, sabe, que vai contra a vontade do meu Senhor? E me desculpa se isso ofendeu o seu coração, mas às vezes nós precisamos ser chamados ao centro do evangelho, que é um centro desconfortável mesmo, é um centro de tipo, cara, eu preciso me mexer, senão as coisas elas vão, sabe, tomar um rumo maior do que precisaria. E não existe, meus irmãos, cristão que não faz a diferença em seu meio. Que possamos ser pessoas que refletem no sacrifício de Cristo Jesus e a sua suficiência para que sejamos quebrantados pela verdade. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E muitas vezes nós temos vivido meia boca porque nós não temos lido a palavra, porque nós não temos tido tempo de comunhão com o nosso Senhor, ou porque muitas vezes nós tornamos o evangelho um palco para nós mesmos. Sabe, que possamos manter distância dessas coisas e que possamos amar o nosso Senhor acima de todas as coisas. Sabe, você como adolescente, como juventude, como às vezes até adulto, você é chamado para viver o radical do Senhor. Você é chamado para viver como um influenciador do reino. Não necessariamente alguém que aparece nos altares ou alguém que aparece em meio às câmeras, mas alguém que no seu dia a dia faz a diferença. Então para de cair naquelas conversas porcaria do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola. Começa a fazer a diferença. Começa a falar o que Jesus falaria. Começa a agir como Jesus mandaria você agir. Sabe, não aceite ser mono, não aceite ser alguém que não faz a diferença. E me desculpa se esse vídeo ficou parecendo uma paulada, mas foi uma paulada pra mim também. Sabe, nós precisamos tomar essa paulada muitas vezes pra acordar no nosso dia a dia e relembrar que há um reino vindouro, que Jesus Cristo um dia voltará em glória, honra e poder. E será que nós temos feito a nossa parte? E será que nós poderemos olhar pro olho do nosso Senhor e falar do Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas eu tenho feito a sua vontade
vontade, eu tenho me esforçado. Porque nós não seremos salvos pelo nosso esforço, mas nós seremos salvos pelo nosso arrependimento, pelo nosso quebrantamento. E se eu tenho uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que se nós não nos esforçarmos para nos arrepender, a gente não vai se arrepender. Eu sei que é o Espírito Santo que ministra em nossos corações, é Ele que quebranta e é Jesus que faz toda a obra, mas nós precisamos buscar, nós precisamos, sabe, ter a chama no nosso peito e nos empenhar para manter a chama acesa. Meus irmãos, não tem muito mais o que eu diga, mas sabe, que possamos ser pessoas que amam o nosso Senhor, que possamos ser pessoas que buscam conhecê-lo e que a presença do nosso Senhor seja suficiente. Então, pro final do vídeo, deixa aquele like, deixa aquele comentário, manda para alguém que precisa ouvir isso. E mais importante de tudo, não aceite ser um crente que não faz a diferença. Adote a natureza de nova criatura. E eu espero que o Senhor possa ter falado ao seu coração, que o seu coração esteja aberto no nome de Jesus para ouvir o que foi dito aqui, sabe? E não falar, não vou mais assistir esse canal agora, porque, sabe, se for, amém, não volta mais. Porque aqui é um canal de pessoas que não aceitam ser mornos. Aqui é um canal de pessoas que não aceitam ser rasos. Então, se você tem algum tema de vídeo que, sabe, precisa ser falado aqui, deixa nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. E é isso. Fiquem com Deus. E até a próxima.